Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida e que o poder de Deus te alcance para que você experimente e viva o melhor de Deus. Nenhuma circunstância da vida é pior do que perder. Eu sempre digo que o pior de todos os sentimentos é o sentimento de perda. Perder qualquer coisa na vida é muito doloroso, muito destrutivo. As perdas permanentes, elas são as piores. Perder um ente querido, uma pessoa que você nunca mais vai ver, produz uma rachadura no espírito e na alma de um homem que só o Espírito Santo de Deus pode curar e consertar. Perder um relacionamento com alguém que você ama, que então você não terá mais, é extremamente doloroso e prejudicial à vida. Portanto, a principal arma do diabo é gerar perdas em nossas vidas. As circunstâncias da vida que se levantam contra nós geralmente trazem em nós perdas profundas e definitivas. Quando o profeta teve a revelação desse texto que eu vou ler, Deus havia mostrado uma águia que viria sobre a árvore e a arrancaria. Tiraria da sua estrutura, tiraria do seu lugar. Sem dúvida nenhuma, a árvore somos nós. A Bíblia fala que as nossas raízes precisam estar em Deus para que nós possamos crescer saudáveis e dar fruto. Sem dúvida nenhuma, ser uma árvore significa uma vida abençoada, uma vida produtiva, uma vida que gera frutos. O lugar de toda árvore plantada é junto aos ribeiros de Deus, as águas da vida. Obviamente todos nós entendemos isso. O problema é quando essa árvore está sendo atacada. O problema é quando algo nos arranca do projeto e do lugar que Deus estabeleceu sobre nós. O profeta tem uma visão e ele vê que a águia vinha e roubava aquela árvore, arrancava do seu lugar e levava para um lugar de ruína, de destruição. Havia um sentimento de desprezo. Lembra de Golias com Davi? Golias desprezou a Davi. Satanás sempre nos despreza. Satanás sempre acha que a nossa força e a nossa estrutura é nada. Satanás sempre imagina que a nossa casa e a nossa família vai ser atingida como ele quer, e isso não é uma verdade. Satanás então foi usado por Deus como um instrumento para tocar naquela árvore, arrancar e tirar do lugar que Deus estabeleceu. Quando isso foi feito, dentro da visão do profeta, ele traz alguns princípios dos quais nós precisamos guardar. A Bíblia diz assim, no livro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 9, a palavra do Senhor, ela diz assim: Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancarei da água as suas raízes. Primeiro a Bíblia diz que naquela águia que viria, ela arrancaria a árvore das suas raízes. Eu disse que como árvore, nossas raízes precisam estar em Deus. A primeira arma do diabo é roubar sua fé, roubar sua intimidade, a sua comunhão com Deus. Te tirar do lugar onde Deus plantou para que você fosse bem-sucedido e abençoado. Um espírito de mornez, um sentimento de que eu não preciso orar tanto, não preciso ir à igreja, não preciso ler a palavra de Deus, não preciso de fato de um envolvimento com Deus, porque a vida é muito mais do que só ter Deus. A Bíblia diz que no momento em que aquela vida foi atacada, sua raiz, seus valores e os seus princípios foram tirados da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que a morte não é um estado físico, a morte é um estado espiritual. Tanto que você e eu somos pessoas mortais. Este corpo vai morrer, este corpo vai voltar à terra. O que permanece vivo é o espírito. Nós somos mortais, porém somos seres eternos. Porque a eternidade é quanto dura o meu espírito e a minha vida diante de Deus. Satanás engana as pessoas, arrancando as suas raízes da vontade de Deus. E a pessoa passa a viver fisicamente, a ter vontades, emoções, valores, mas ela não percebe que espiritualmente morreu. A principal arma do diabo, quando ele vai destruir a nossa vida, é nos tirar do centro da vontade de Deus. É roubar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Por isso eu vou ler esse texto, ele diz assim, diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela?
não lhe arrancará a águia as raízes e não comerá os seus frutos. A Bíblia diz que todo fruto, o fruto na Bíblia é o resultado. Os filhos são frutos da vida. O trabalho, o crescimento profissional e pessoal é fruto da vida. É interessante como Deus nos deu a necessidade e a capacidade de multiplicar. Na parábola dos talentos, o único que não multiplicou o talento que Deus deu foi o que foi rejeitado. Porque Deus estava ensinando que vida é frutificação. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos frutificar. Emocionalmente, precisamos conhecer mais. Nós precisamos conhecer mais sobre o homem, sobre a humanidade, sobre a ciência. Nós precisamos produzir frutos de crescimento na vida. Por isso o homem procura família, porque ele tem a necessidade de frutificar, tem a necessidade de dar à sua vida um sentido. E ouça o que eu vou dizer a você. Deus fez o homem com necessidade de realização. Deus fez o homem com necessidade de frutificar, de ser alguém, de alcançar lugares, posições, funções novas na vida. Mas quando nós somos arrancados daquilo que é a vontade de Deus, primeiro morre espiritualmente e depois o diabo começa a tocar nos nossos frutos. O diabo começa a produzir uma vida infeliz, sem resultados, sem respostas. Talvez você esteja vivendo um momento assim, em que você diga: bispo, espiritualmente eu enfraqueci. E eu percebo que depois que a minha vida espiritual enfraqueceu, eu não estou chegando a lugar nenhum. Eu não consigo romper financeiramente, minha família está em desequilíbrio, eu não consigo crescer como pessoa, aquilo que eu ponho a mão parece que não é abençoado, não é próspero, é porque o diabo quer arrancar de você o lugar e a posição que Deus te deu. A palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o fruto, para que não se sustentem e todas as folhas não sejam mais renovadas. As folhas e o renovo significa a capacidade de refazer. Eu sempre digo que talvez um dos melhores e maiores mistérios de Deus seja a necessidade de se renovar. É por isso que os dias acabam. Você já viu que tem dias que parece que se não acabasse a gente não aguentaria? Você já viu e percebeu a necessidade que as estações têm de se mudar? Nós não podemos viver o mesmo o tempo todo. Muitos casamentos acabam porque as pessoas estão presas ao cotidiano da vida. Muitas pessoas são infelizes porque a sua vida não tem chegado a lugar nenhum e ele não consegue encontrar ou sentir nada novo na sua história ou na sua vida. O inimigo passa a roubar de nós a capacidade de renovar no espírito, de renovar o amor, de renovar os sonhos, de renovar as possibilidades da vida. A arma do diabo foi arrancar as raízes. A arma do diabo foi fazer com que os frutos morressem. E a arma do diabo foi tocar na capacidade de renovar. As folhas na Bíblia representam vida. A Bíblia diz que a vida, quando está no centro da vontade de Deus, as suas folhas não murcham. Elas são sempre vivaz, fortes e elas estão sempre preparadas. Quando nós enfrentamos crises e momentos tão difíceis da vida, as folhas, a capacidade de renovar, ela é destruída. Sabe o que é estrategicamente essa guerra? O diabo rouba de nós e nós não temos mais a capacidade de renovar e de colocar no lugar aquilo que se perdeu. Há pessoas que perderam a alegria e nunca mais a renovaram. Há pessoas que perderam o casamento e nunca mais renovaram. Há pessoas que perderam lugares e posições na vida e nunca mais renovaram, porque o diabo roubou delas a capacidade de renovo. Quando esse texto foi escrito, Deus termina com uma grande verdade. No versículo 24, a Bíblia diz assim: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore forte, alta, mas eu elevei a árvore baixa, sequei e fiz com que a árvore fosse reverdecida. E fiz reverdecer de novo o Senhor, o Deus de Israel, ele a fez. A Bíblia diz que aquela árvore, depois que perdeu tudo, Deus vem, a recoloca no lugar e dá a ela a capacidade de ser de novo jovem, forte, produtiva e cheia de vida. A vontade de Deus está nisso. Muitas vezes nós enfrentamos dores, momentos de perdas,
Mas Deus quer nos plantar de novo. Deus quer nos dar vida ativa de novo. E Deus quer nos dar a capacidade de frutificar novamente, de fazer com que tudo na vida aconteça. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei quantas vezes a árvore da sua vida foi atingida. Eu não sei em quantos momentos os frutos foram tirados de você. Quantas vezes as suas raízes foram arrancadas. Eu não sei quantas vezes você não conseguiu se refazer. Mas eu sei de uma coisa. Quando Deus é conosco, Deus nos planta novamente. Deus nos dá a capacidade de reverdecer novamente. E Deus nos dá frutos novos pela graça, pelo amor e pelo perdão de Deus. Se você é uma árvore que foi arrancada, se você percebe que os seus frutos foram tirados de você e você nunca mais conseguiu se renovar, mas hoje você quer dizer, Deus está me plantando de novo, num lugar onde eu vou crescer e prosperar, abençoado e guardado pelo Senhor. Se você crê assim, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Tu conheces esta vida, Senhor. O Senhor sabe quantos sentimentos de perda, quantos momentos de dores, quanto fracasso, quanta crise. O Senhor sabe quantas vezes este homem, esta mulher foi arrancado da sua vida sentimental, da sua casa, da sua família. O Senhor sabe quantas vezes os frutos morreram e essa pessoa não conseguiu ver a vida frutificar, multiplicar. O Senhor sabe quantas vezes as folhas caíram e não houve a capacidade de se refazer, de reviver. Talvez hoje, Senhor, essa seja uma árvore morta, destruída pelo tempo, pelas crises. A águia desceu do céu e roubou tudo que esta pessoa tinha. Mas nesse momento que ela ora comigo, Senhor Jesus, nesse instante diante da presença de Deus, que o Senhor coloque novamente as raízes do solo, que o Senhor dê de novo a capacidade de crescer, de frutificar, de reverdecer, que o poder do Senhor traga o milagre, a bênção da vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça e o poder do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a igreja, palavra revelada, seja um instrumento de cura, de força e de poder. E você que tem se ligado a esse ministério, você que tem estado debaixo da proteção e da cobertura da igreja Palavra Revelada, você vai fortalecer muito a sua vida. Você vai experimentar muito do milagre e da vitória de Deus. Deus está levantando uma igreja forte através deste ministério e você será um agente abençoado e abençoador na face da terra, porque os grandes sinais e milagres de Deus vão estar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que o poder do Senhor seja contigo em nome de Jesus.